pessoal, hoje vamos dar início a trabalhar mais uma ferramenta da suíte LibreOffice chamada LibreOffice Calc, tá? Então, se a gente perceber o ambiente de trabalho, né, que hoje está composto aqui na nossa tela, ele é bem parecido com o que a gente já trabalhou no LibreOffice Write, né, que é o nosso editor de texto, tá? Então, temos aqui na parte superior, né, no canto superior esquerdo, temos a barra de títulos, né, o título do documento, o nome do programa. Logo mais abaixo temos os menus, né, então está aqui os menus, e temos a barra de ferramenta com aquelas funcionalidades mais recorrentes, aquelas funcionalidades que a gente trabalha constante, né, de forma constante. Logo mais abaixo a gente tem a barra de fórmulas, né, que é composta aqui, ó, pela assistente de função, a soma, a função que a gente vai utilizar, ou então a linha de entrada, onde a gente vai estar colocando as nossas funções. Mais abaixo nós temos a nossa área realmente de trabalho, ou seja, a nossa planilha, que ela é composta por colunas e linhas. Então as colunas são compostas aqui, ó, pelas letras do alfabeto, né? Então temos as colunas, e temos as linhas, que são compostas pelos números. Para entender bem como é que funciona essa questão das linhas e colunas, a planilha eletrônica, a gente tem que se atentar a uma questão que é chamada célula. Célula é qualquer quadrado desse, quadradinho desse, e essa célula ela contém um determinado endereço. Esse endereço ele vai ser composto pela coluna e pela linha. Então, se o meu cursor está nessa célula, ela está composta pela coluna C, linha 10. Então, o endereço dessa célula é C10. Se eu clicar, por exemplo, aqui, o endereço dessa célula é H19 e assim por diante. Onde eu for clicando, eu vou tendo o endereço da célula de acordo com a coluna e a linha. Por que eu preciso saber o endereço da célula? Eu preciso saber porque quando eu for trabalhar com fórmulas, eu preciso dizer onde está os meus dados e para onde eu vou colocar o resultado após aplicar a fórmula. Então a gente precisa sempre estar trabalhando com o endereço para que a gente possa deixar a célula, ou melhor, a planilha da gente de forma mais genérica, tá? Então eu tenho a minha área de trabalho, né, a minha planilha, que são formadas por colunas e linhas, e cada quadradinho desse é denominado célula, e a célula, por sua vez, contém endereços, tá? Mas aqui embaixo eu tenho as planilhas, eu posso estar acrescentando mais de uma planilha, a planilha 1, 2, 3, posso estar renomeando, clicando com o botão direito, escolhendo a opção renomear planilha, colocar lista de compras, então está aqui, posso estar renomeando a segunda também, a terceira e assim por diante. Tenho aqui a minha barra de rolagem horizontal, tenho a minha barra de rolagem vertical, o número da planilha que eu estou trabalhando nesse exato momento, a planilha 1 de 3, o padrão, né, estou trabalhando no estilo padrão, algumas funcionalidades que já vão dando o resultado à medida que eu vou trabalhando com a numeração, no caso aqui a média e a soma dos itens selecionados, e o zoom em cima dessa planilha, tá? Então isso daqui é a minha área de trabalho. Então ela vai me dar todos os recursos que eu preciso para montar essa minha lista, essa minha planilha. As aulas eu estou querendo fazer a divisão em cima dos menus, né, como eu já venho trabalhando em cima do editor de texto Write. Então eu tenho o menu arquivo, né, editar, exibir, inserir, formatar, planilha, dados, ferramentas, janelas e o menu ajuda, tá? Então eu vou começar a trabalhar com o menu arquivo nessa videoaula, e se porventura a aula for tranquila,
eu posso já estar começando também o menu editar, porque são dois menus simples onde a gente não detém muitos detalhes. Mas vamos começar pelo menu arquivo. Eu tenho a opção, um submenu chamado novo. Esse novo, ele me permite criar um novo documento, não somente uma planilha, como está aqui, ó, mas eu posso estar criando um documento de texto, uma apresentação, um desenho, um banco de dados, alguns arquivos para web, enfim, eu posso estar criando o modelo que eu quiser. Se, por exemplo, eu clicar aqui em documento de texto, ele vai abrir o editor de texto com um novo documento em branco para que a gente possa estar digitando o nosso texto. Eu tenho a opção abrir, então eu vou abrir um arquivo que já existe. Abrir um arquivo remoto é eu estar conectado a algum serviço que me permite buscar esses arquivos que estão na web, que estão na nuvem. Tem uma opção de documentos recentes, ou seja, os documentos que eu tenho trabalhado ultimamente, eles já vão estar aqui nessa lista de documentos recentes, sem ter a necessidade de eu clicar em abrir, buscar o caminho, né, onde está, se está no Drive C, se está em meus documentos, se está na pasta Downloads, enfim, eu vou estar com os documentos já aqui para ter um acesso bem mais rápido. Fechar, eu fecho o documento, né? Me pergunta aqui se eu quero salvar, porque fiz algumas alterações, então não vou salvar. Então, ao clicar fechar, ele fecha apenas o documento e não o programa. O programa em si está aberto, que é esse que vocês estão vendo agora. Então, vou clicar na planilha Calc, ele vai abrir novamente a planilha para mim. Então, não fechei o documento, ou melhor, não fechei o programa, fechei o documento. Assistentes, né? Tem alguns assistentes para criar uma carta, um fax, uma agenda, apresentação, enfim. O salvar, eu vou salvar o meu documento, ou seja, eu vou dar um nome para esse documento. Então eu vou colocar aqui na área de trabalho, então, eu vou colocar aqui, por exemplo, uma nova pasta chamada planilhas eletrônicas. Tá? Vou colocar aqui e colocar o nome desse arquivo chamado aula 01. Notem que a extensão desse arquivo agora é ODS e não ODT. No editor de texto é ODT e aqui a gente tem a extensão chamada ODS. Então já salvei, o nome do meu arquivo está aqui em cima na barra de títulos, aula01.ods. Salvar como, é como se eu fosse salvar o arquivo, mas só que um nome diferente, né, com um nome diferente. Então eu vou manter os dois arquivos. Então, vou vir aqui, ó, salvar, está aqui, ó, arquivo 01.1. Se eu clicar em abrir, eu vou ter lá os dois, ó, o arquivo 01 que eu criei primeiro e quando eu apliquei o salvar como, eu vou ter o 01.1. Então os dois arquivos vão ter o mesmo conteúdo. Cancelar aqui, vou deixar trabalhando com esse mesmo. Salvar uma cópia. Então eu estou trabalhando com uma cópia dessa planilha, então é o mesmo esquema de eu estar trabalhando com salvar como. Exportar, então eu tenho a opção de exportar para qualquer uma dessas extensões aqui. No caso, o XHTML é uma extensão que visa ser aberta em um browser, em um navegador de internet do tipo Mozilla Firefox, o Internet Explorer, o Chrome. Então a sua planilha vai ser aberta em um navegador. Em PDF, né, que é uma extensão bastante conhecida, e PNG, que é uma imagem. Então eu posso estar exportando para essas três opções. Então se eu vier aqui em PDF, vou salvar,
Ele vai me dar algumas opções aqui, né? Se eu quero todas as páginas, qual é a página que eu quero, se eu estiver salvando em imagem, qual é a compressão, né? JPG, qual é a qualidade que eu quero, enfim, ele me dá algumas opções aqui que eu posso estar marcando. Segurança, eu posso definir uma senha, né? Salvando esse arquivo em PDF. Então eu vou exportar. E se eu for aqui agora em meus, abrir duas vezes, se eu vier aqui em área de trabalho, unidades eletrônicas, eu tenho aqui o meu PDF, né, aula 01.01. Obviamente não vai aparecer nada porque eu não digitei nada, está tudo em branco. Vamos esperar ele abrir aqui. Então note agora que eu já tenho os três arquivos, né? O 01.1 e tenho o PDF que eu criei desse arquivo aula 01.1. Ok? Ele abriu aqui embaixo. Aqui tentando abrir. Arquivo, o que eu tenho mais aqui? Exportar diretamente para PDF. Então, se eu não quiser vir aqui em exportar e escolher qual tipo de exportação que eu quero e já sei que eu quero exportar para PDF, eu posso vir diretamente para o exportar como PDF. Então, aqui, ó. Aqui ele, ó, aula 01.01. Então, na verdade, eu não tenho nada ainda nele. Tá? Enviar, então enviar o documento por e-mail. Isso, na verdade, vai funcionar se eu tiver um cliente de e-mail configurado na minha máquina. Por exemplo, o Outlook, o Thunderbird, da Mozilla, né? São aquelas ferramentas que permitem com que eu receba e envie e-mail sem abrir o navegador, sem abrir a página web. Eu posso visualizar a impressão também. Aqui na verdade está mostrando sem dados. Então vamos colocar alguma coisa aqui. Vou colocar aqui lista de compras. Então vou colocar aqui compra supermercado, né? O item, o produto e o valor. Vou colocar aqui alguns itens: farinha, arroz e macarrão. Ops, perdão. Tirar ele daqui, colocar ele aqui. Então, item 1, 2, 3. O valor: R$1,50, R$2,30 e R$2. Tá, então, já coloquei aqui os itens, o produto e o valor de cada item desse. Então, se eu for vir aqui, ó, arquivo, visualizar a impressão, ele vai lá trazer a planilha 1, né, página 1, com as minhas informações. Ok? Fechar aqui, arquivo, eu imprimir também, ele já vai jogar isso diretamente para a impressora, que ele me pergunta qual é a impressora que eu quero imprimir, que ele já me traz uma pré-visualização, dizendo que é um papel A4, né, se eu quero imprimir todas as páginas, se eu quero quantas cópias, enfim, algumas configurações prévias antes da impressão. Arquivo propriedades. A propriedade é nessa opção que eu consigo ver as propriedades, né, como o próprio nome já diz, né, os metadados, como a gente chama, do arquivo. Então eu tenho o tipo, eu tenho a localização, onde ele está, eu tenho o tamanho dele, quando ele foi criado, tempo total para edição, número de revisões,
se ele tem segurança, né, abrir o arquivo somente para leitura, contra gravações, eu posso vir aqui e colocar uma senha. As fontes, se eu tenho alguma fonte uma fonte mais nova, descrição, já posso colocar algumas informações prévias sobre esse arquivo. Enfim, eu posso estar agregando informações a ele. E por fim, na verdade, tá aqui, ó, sair do LibreOffice, né, e isso daqui, na verdade, ele vai fechar todo o programa. Então, vou salvar, arquivo, salvar. E também agora tenho o menu editar. O menu editar, ele traz algumas opções mais, vamos dizer assim, sofisticadas do que o menu arquivo. Porque ele vai trabalhar em cima do arquivo realmente onde contém os dados. Então, por exemplo, no menu editar eu tenho a opção de desfazer o que você acabou de colocar, né, o que acabou de inserir na sua planilha, refazer e repetir a entrada. Vamos ver como é que funciona essas três opções. Então, vamos colocar mais um item aqui, ó. Item 4. Vamos colocar o sal e vamos colocar a R$1. Então, inserir três informações, né? O item, o produto e o valor. Então, a gente vai vir aqui editar, desfazer. Então, ele vai desfazendo o que a gente acabou de fazer. Se eu vier no refazer, ó, ele vai refazer o que ele acabou de desfazer. Se vocês observarem, aqui ao lado eu tenho Ctrl mais Z, Ctrl mais Y, Ctrl Shift Y. Isso daqui são atalhos que vocês podem estar utilizando no teclado. Ao invés de vir clicar em editar e clicar na opção desfazer entrada, é simplesmente fazer, ou melhor, pressionar a tecla Ctrl Z. E tem a última opção aqui, ó, dessas opções, dentre essas opções, de repetir a entrada. Então vamos ver aqui, ó, editar, repetir a entrada. Ou seja, a última entrada que ele deu, eu posso estar repetindo. Cortar, copiar, colar especial, selecionar tudo, né, que seleciona toda a planilha. Essas são opções que vocês já conhecem, então eu vou estar pulando. Eu posso estar trabalhando com localizar, né, ou seja, eu quero localizar uma determinada informação. Então observem que ao clicar em localizar, aqui embaixo já me aparece essa barra onde eu posso estar localizando uma determinada informação. Exemplo, farinha. Então, eu vou vir aqui, ó, Enter, ele já me traz onde está a farinha, né? Então, ele já me dá essa informação. Se eu colocar aqui, por exemplo, macarrão e Enter, ele já traz o cursor, né, traz a célula para o item que ele encontrou. Como eu posso estar trabalhando também com o localizar e substituir. Ou seja, além de ele localizar a informação, eu vou substituir por uma outra informação. Então, no lugar do macarrão, eu vou colocar o feijão. Então, substituir. Olha lá, saiu de macarrão para feijão. Certo? Dentro do editar, eu tenho registrar alterações. Como foi explicado no editor de texto, no Write, eu também posso estar gravando as alterações que eu faço dentro desse documento. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui o item 5, né, eu vou colocar o macarrão de volta na história aqui, e o valor de 1,45. Então, vejam que ele está marcado em vermelho, ou seja, foi uma exceção que eu fiz. Então, se eu for remover, né, estou removendo aqui, ó, ele também está marcando o que foi que eu removi. E se eu deixar o cursor, ele mostra para mim o que foi que aconteceu. Entra aqui, ó.
né? Célula alterada, célula alterada, célula alterada. Então ele vai registrando as alterações. Para que eu não queira que isso mais aconteça, eu posso clicar novamente aqui e sair do modo de gravação. Então eu não preciso estar registrando o que eu estou alterando na minha planilha, certo? Comparar documentos, se eu tiver mais de um documento que você esteja com as informações parecidas, então eu posso estar colocando 2 documentos para ver o que é que tem e o que é que não tem, o que é que tem de igual e o que é que tem de diferente entre esses 2 documentos. Bem, para iniciar, eu apresentei apenas esses 2 menus, né? Então eles são bastante conhecidos, são funcionalidades também que já vieram ser trabalhadas no editor de texto. Então a gente encerra essa videoaula por aqui e façam, né? Abram o editor de texto, verifique as funcionalidades, clique nas funcionalidades que eu acabei de apresentar, veja como é que salva um arquivo, onde eu estou salvando um arquivo, qual é a parte que eu quero salvar, veja como é que funciona o salvar como, né? Como é que eu faço para desfazer, como é que eu faço para refazer, repetir, como é que eu faço para exportar. Então verifique as funcionalidades, né? Deixo aí de exercício para vocês explorar esses menus e submenus para vocês conhecerem melhor como é que funcionam todas essas funcionalidades, ok? Então encerro a videoaula por aqui e até a próxima.